Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e está começando mais um episódio do SEO Happy Hour, o nosso podcast semanal de notícias e dicas de SEO. E já que o Google domina o mercado de busca, se prepare! O episódio de hoje também é dominado por ele. Vamos ao cardápio do dia. Você sabia que os links não são mais um fator principal de ranqueamento? Também vamos falar sobre os resultados de pesquisa do Google estarem ficando mais simples. Além disso, foi confirmado. O Google usa sim dados de cliques para classificação. Tem também 15 dicas rápidas de SEO vindas do Gary, que trabalha no Google. E por fim, falamos sobre o update de conteúdo útil do Google que acabou na semana passada. Esse podcast é uma iniciativa da SEO Happy Hour, que é uma consultoria com foco em empresas que desejam melhorar sua presença online com a ajuda de SEO. O objetivo desse podcast é manter o mercado atualizado sobre as mudanças de SEO e também compartilhar dicas práticas para que vocês possam melhorar os seus sites e os seus produtos. Se você precisa de ajuda com SEO e quer contratar a SEO Happy Hour, o contato está aqui na descrição desse episódio. Mas sem mais delongas, vamos para os nossos assuntos principais. Bora lá? Atenção, gente! Essa notícia pode ser bombástica para você que ama um backlink, ama uma estratégia Black Hat. O Gary, da equipe de busca do Google, deu a letra e afirmou que os links não são mais um dos 3 principais sinais de classificação nos algoritmos de busca do Google. A afirmação foi feita na PubCon, que é um evento de marketing, SEO e tecnologia que foi realizado em Austin, nos Estados Unidos. A PubCon é um evento muito legal, eu já tive na edição de Las Vegas e é muito legal essa interação que nós, da comunidade de SEO, temos com pessoas que trabalham diretamente no Google, como aconteceu aqui. O Gary explicou que é possível obter uma alta classificação sem depender de links. Citando um exemplo de uma página que estava no topo dos resultados de busca do Google, sem ter nenhum link interno ou externo apontando para ela, mas com um conteúdo incrível. Ele falou a seguinte frase, abre aspas, acredito que os links são importantes, mas as pessoas superestimam o seu valor. Não concordo que estejam entre os 3 principais sinais. Isso já não ocorre há algum tempo, fecha aspas. Diminuir a importância dos links, especialmente dos backlinks, que são os links externos, é uma tendência que já vinha rolando há algum tempo no Google. Uma outra pessoa do Google, chamada Dai, que é da equipe de qualidade de pesquisa, também já havia dado uma declaração sobre o tema. Segundo ele, os backlinks têm um impacto menos significativo hoje do que há alguns anos, pois os sinais de classificação atuais são mais robustos a fim de garantir a classificação de resultados realmente relevantes. Quem trabalha com SEO sabe que existe um verdadeiro mercado de backlinks, e para ter uma boa estratégia de SEO, não dá para tentar burlar as regras. É preciso ter um bom site e oferecer conteúdo verdadeiramente eficaz. Eu já venho batendo nessa tecla há muitos anos, gente. Porque assim, aqui na SEO Happy Hour, uma coisa que a gente não faz na nossa consultoria é trabalhar a parte de backlinks. E ainda assim, a grande parte dos nossos projetos aqui, a gente consegue resultados incríveis para os nossos clientes sem ter que criar nenhum link. E por que eu acho que o Google está cada vez dando menos peso para os links, tá? Primeiro, igual eu comentei anteriormente, os links hoje são um mercado que as pessoas literalmente vendem espaço para que marcas coloquem links em seus sites apontando para o site delas. Então fica muito fácil de você criar uma relevância, criar links que realmente não foram de formas naturais. E vale lembrar aqui que as pessoas vão falar, ai Rafa, mas eu faço link building do jeito white hat. Bom, se o objetivo de você criar um link é para obter ranqueamento, esse link ele não é white hat, ele vai contra as diretrizes do Google. Todo link criado com o propósito de querer melhorar posicionamento vai contra as diretrizes do Google. Então, se você está fazendo essa estratégia, tome cuidado, porque talvez você esteja só jogando dinheiro fora. Ainda sobre as novidades que rolaram no PubCon, temos outro destaque do Gary,
por fato de que os resultados de pesquisa seguem uma tendência de ficarem cada vez mais simples. Você deve lembrar que em agosto desse ano, o Google reduziu a visibilidade dos Rich Results de FAQ, que são as perguntas frequentes, e também de How To, que são os de como fazer. A gente falou sobre isso no episódio 16 do podcast. A remoção desses recursos tem o objetivo de melhorar a experiência de busca e torná-la mais consistente, criando resultados de pesquisas mais limpos e úteis. O Gary enfatizou que o Google está eliminando recursos que os usuários não usam ou que não consideram úteis. O executivo também alertou sobre o risco de se concentrar muito em recursos de pesquisa que o Google lança, como, por exemplo, o foco excessivo nos Core Web Vitals. Ele destacou a importância de criar conteúdo original e útil, mas também de construir confiança e autoridade em seu tópico. Então, basicamente, se essa tendência se provar verdadeira, a gente tende a ver cada vez mais a página de resultados do Google estar mais simples, ou seja, com menos recursos. Se isso vai ser bom ou não no longo prazo, só o tempo vai dizer, né? No último episódio desse podcast, eu comentei sobre como o Google está passando por um julgamento lá nos Estados Unidos para investigar suas potenciais violações antiéticas. E para surpresa de 0 pessoas, mais uma grande desconfiança foi confirmada. O Google utiliza, sim, dados de cliques para classificação. Eric Lehman, que trabalhou para o Google por 17 anos na área de qualidade de pesquisa e classificação, revelou isso durante seu testemunho. Além disso, o Google deu instruções para não confirmar essa informação, a fim de evitar que especialistas em SEO usem esse conhecimento para tentar manipular os resultados de pesquisa. Essa notícia é interessante para nós, profissionais de SEO, porém pode ser um problema para os concorrentes do Google. Isso porque esses potenciais concorrentes vão ter dificuldades em oferecer seus mecanismos de busca, pois eles não têm acesso aos dados relevantes de cliques dos usuários como o Google tem. Então, para quem não sabe, o Google ele é dono do Chrome. Pelo fato do Google ser dono do Chrome, ele consegue ter mais dados do que os seus concorrentes têm para trabalhar em sua busca. Além disso, pelo Google dominar mais de 90% do mercado de busca mundial, ele também tem muito mais dados para trabalhar do que seus concorrentes, então isso preocupa eles. Mas esse dado dos cliques, sendo bem honesto, não é uma novidade para mim. Tem um slide de um engenheiro do Google que ele deu numa palestra há muito tempo atrás, que ele falou, basicamente, que o CTR era um critério de desempate. Então que o Google já usava fatores de cliques naquela época. E eu acho que faz muito sentido, porque pensem comigo. Vamos pensar que para uma determinada palavra-chave, o Google está exibindo 3 resultados lá, né? Que ele definiu com base em seus diferentes algoritmos como sendo os melhores. Se nós humanos que usamos o produto do Google estamos clicando mais no segundo ou no terceiro resultado do que no primeiro, isso mostra que o algoritmo do Google errou em quem deveria ser a melhor resposta. Então faz sim sentido o Google ver em qual resultado as pessoas estão clicando e privilegiar os resultados que realmente recebem mais cliques, mesmo que os algoritmos não tenham detectado aquele resultado como o melhor resultado que existe. Então eu acho que faz sentido para qualquer mecanismo de busca usar esse tipo de métrica em suas análises para justamente refinar os resultados e torná-los mais úteis. Então aqui, ponto positivo para o Google. Já deu para perceber que a PubCon foi um evento cheio de novidades para quem trabalha com o Google. Mas o evento também teve espaço para que Gary respondesse dúvidas das pessoas. Eles fizeram um AMA. Para quem não sabe, o AMA significa Ask Me Anything. E aí, várias pessoas perguntaram coisas pro Gary e ele respondeu lá no painel da PubCon. Então aqui eu vou trazer para você algumas das respostas que ele deu para que essas respostas possam te ajudar na sua estratégia de SEO. Então vamos lá. A primeira coisa que o Gary falou é que o Google utiliza dados de cliques de usuários em classificação, pois esses dados fazem parte do RankBrain. O RankBrain é um componente crítico do algoritmo do Google e desempenha um papel importante na classificação de resultados de pesquisa, ajudando a aprimorar a experiência das pessoas ao fornecer resultados mais pertinentes e úteis. Ele também comentou que as mudanças de classificação de pesquisa do Google são frequentes, e o que é verdade hoje pode estar errado daqui 2 semanas ou 1 mês.
Então não é porque algo está funcionando hoje que ela vai continuar funcionando. Por isso que você precisa ficar ligado nesse podcast para ficar atualizado sobre tudo que está mudando, porque a gente sempre comenta aqui. E realmente faz sentido. O Google é um produto em evolução, então ele tem que estar sempre buscando melhorar para oferecer o melhor resultado para as pessoas, de acordo com o que a gente está vivendo no mundo e conforme novas tecnologias vão surgindo. As pessoas também perguntaram sobre a diferença entre os termos fatores e sinais de ranqueamento. E o Gary disse que são praticamente sinônimos no contexto de classificação do Google. Já os termos sistemas de classificação, esse é mais complexo. Eles são usados pelo Google para classificar os resultados de pesquisa e são construídos a partir de vários sinais, que são informações coletadas durante o processo de rastreamento e indexação da web. Também perguntaram se o Google consegue indexar todas as páginas da web. E a resposta do Gary foi que o Google não indexa todas as páginas da internet devido ao tamanho massivo da web e à inacessibilidade de algumas páginas, como, por exemplo, páginas protegidas por login. Outra pergunta que fizeram para ele é se textos criados por inteligência artificial precisam ter uma marcação no texto, precisam ter um aviso, no texto, de que ele foi, de fato, gerado por AI. E o que o Gary respondeu é que não é necessário indicar que o conteúdo foi gerado por uma inteligência artificial, mas pode ser útil se os visitantes do seu site apreciarem essa informação. Perguntaram também para o Gary sobre sites de nicho, voltados para ganhos financeiros, e como que o Google trabalha com esse tipo de site. E o Gary respondeu o seguinte: esse tipo de site pode ser afetado por atualizações que visam promover o conteúdo útil, como, por exemplo, o Helpful Content Update, que está acontecendo agora, E a gente viu vários sites de nichos sendo afetados por esse update. E o que ele falou é que o Google não tem interesse em promover esse tipo de site. Aqui é um parênteses, Claro, ele não quer promover sites que existem simplesmente para a pessoa ganhar dinheiro ali através de afiliado. Eles querem promover sites que fornecem de fato um conteúdo útil e também ganham dinheiro com isso, mas o foco tem que estar em de fato fornecer uma informação valiosa. Perguntaram também para ele o que fazer após um core update, caso o seu site tenha sido afetado de forma negativa, e ele falou basicamente que é importante você melhorar o seu site para que em atualizações futuras você possa se beneficiar delas. Então, basicamente, se o teu site está caindo após um update, é porque alguma coisa que o Google viu ali, ele não gostou, ou não tá tão bom quanto os outros sites que ele tá acessando em relação àquela informação. Então, basicamente, se você vem caindo em tráfego após updates do Google, se você não mudar nada no seu site, no seu conteúdo, muito provavelmente você não vai voltar a crescer e vai continuar caindo. Então, aqui é um ponto de atenção. Se você não sabe como melhorar o seu site, procure ajuda especializada para que uma pessoa de SEO possa te guiar no que você precisa fazer e no que você pode melhorar. Nisso, a SEO Happy Hour pode te ajudar e muito. Então, se você está nesse cenário de caindo, update após update, o teu tráfego está menor ano a ano, você precisa de ajuda de SEO. E quanto mais tempo você demorar para buscar ajuda, mais tempo vai demorar para o seu site voltar a crescer. Porque aqui, igual o Gary falou, muito provavelmente o seu site só vai voltar a crescer após você ter aplicado melhorias e um novo update do Google acontecer. Então essas duas coisas têm que acontecer para que você volte a crescer. Apenas uma delas talvez não seja o suficiente. Perguntaram também para o Google se comentários em páginas é algo positivo ou negativo. E o que o Gary respondeu é que os comentários em um site podem indicar uma comunidade ativa. E o Google avalia isso ao avaliar a qualidade do conteúdo. Além disso, é importante destacar que os conteúdos de uma página, o comentário dentro de uma página, ele conta como parte do conteúdo. Então, para o Google é mais informação, a gente chama isso de UGC, que é User Generated Content. Entretanto, se os comentários feitos no seu site são de má qualidade, não agregam nada e ainda pior, possuem palavras que não são legais, erros de digitação e coisas assim, isso pode, inclusive, prejudicar a performance da sua página. Então, se você usa comentário, pelo menos garanta que você está moderando todos os comentários que são feitos dentro do seu site. E também evite deixar comentários que são perguntas sem resposta,
porque daí parece que você tem uma seção de comentários só por ter, e isso não é uma impressão boa para sua marca. Então, se alguém tá perguntando algo nos comentários, responda essa pessoa, responda as dúvidas delas, que isso vai te deixar mais próximo do seu público e também pode ter um efeito positivo na sua estratégia de SEO. É muito comum o Google fazer updates em dezembro. Eu acho que 2022 e 2021 a gente teve update em dezembro e a comunidade levantou essa pergunta para o Google, para o Gary no caso, e falaram, ei, o Google vai continuar fazendo updates em período de férias, né? Porque daí a preocupação da comunidade é o seguinte, todo mundo tá de férias, porque é dezembro, é Natal, Ano Novo, etc. E aí o Google tá mudando coisas e as pessoas não estão lá, né, tão ativamente para ver isso. E o que ele respondeu é que o Google continuará sim a lançar atualizações durante períodos de férias, porque parar as atualizações nesse período poderia levar à manipulação nos resultados de pesquisa. Então eu achei interessante dessa fala, é que parece que assim, quando o Google vê que alguma coisa está sendo manipulada de alguma forma, aí eles têm que lançar atualizações para barrar isso, né? Para tentar contornar isso. Isso eu acho que é algo muito positivo, porque eu, como um SEO que não uso estratégias de Black Hat, né? Não uso estratégias que não são recomendadas pelo Google, eu não quero ver sites que não estão botando esforço em realmente melhorar o seu produto, seu conteúdo e sua tecnologia, perderem para sites que estão manipulando os resultados de pesquisa. Então eu sou super a favor do Google realmente lançar esses updates para estar melhorando o produto deles sempre que possível. Perguntaram também para o Gary sobre os Core Web Vitals, se os esforços de SEO deveriam ser focados nessa área ou não. E o que ele respondeu é que a otimização dos Core Web Vitals não deve ser uma prioridade para a maioria dos sites, a menos que não haja outras melhorias a serem feitas. Então, basicamente, o Core Web Vitals ele é importante, mas existem outros sinais maiores do que ele. E se você, por exemplo, tem um problema de conteúdo no seu site ou de acessibilidade para robôs, né? O robô não consegue navegar no seu site direito. Esse tipo de estratégia tende a funcionar muito melhor do que os Core Web Vitals, que hoje são mais como se fosse um critério de desempate, tá? Perguntaram também pro Gary por que a gente não tem um report de buscas por voz dentro do Google Search Console, já que isso faz parte da tecnologia do Google, você consegue buscar por voz, né? E o que ele respondeu é que é muito difícil obter e requer muito esforço de engenharia para mostrar esses dados de pesquisa por voz no Google Search Console. Então é uma limitação que eles têm, por isso que eles não exibem. Uma estratégia que é muito comum no mundo do SEO é as pessoas comprarem domínios expirados. O que é um domínio expirado? Então vamos pensar assim, eu tinha um site lá de 2010 a 2020 e eu resolvi matar esse site. Aí com isso, eu não renovei o domínio, não paguei para continuar tendo acesso ao domínio. Como eu não tenho mais aquele domínio, alguma pessoa pode comprar ele, qualquer pessoa, na verdade. Com isso, é uma estratégia muito comum os SEOs procurarem por domínios que estão disponíveis para venda, mas que têm um histórico passado, então eles têm backlinks, têm ali o que a comunidade chama de autoridade, e eles veem isso através de ferramentas de SEO, e aí pegam esses sites que já têm uma certa autoridade para tentar alavancar esse site mais rápido nas buscas. E perguntaram para o Gary se isso realmente funciona. E o que ele basicamente falou é que os sinais de domínios expirados não são transferidos quando alguém adquire um domínio. O novo proprietário deve reconstruir o site do zero. Então, não sei se isso é verdade ou não, mas se for basicamente o que ele está dizendo, é que se um site ele tinha uma autoridade, tinha um público, e ele ficou expirado, ficou fora do ar por um tempo, e aí ele volta como um novo site, o Google não vai considerar aqueles anos anteriores que aquele domínio passou. O que eu também acho que é certo, né? Porque realmente, na maioria das vezes quando isso acontece, é uma marca que está sendo lançada do zero, e independente de sinais positivos ou negativos no passado, o ideal é realmente, do meu ponto de vista, que o Google ignore isso e passe a construir isso do zero. E por fim, eu comentei no começo desse episódio sobre os links e essa fala veio, né, da PubCon. Então o que ele comentou lá quando perguntaram sobre links para ele foi: a importância dos links na classificação de páginas é frequentemente superestimada. E a relevância do conteúdo continua sendo o fator mais crucial na classificação das páginas na pesquisa do Google. Links não são mais um dos 3 principais sinais de classificação. Então aqui foi um compilado, gente, de perguntas que fizeram pro Gary na PubCon e as respostas que ele deu.
Eu acho esse tipo de conteúdo super útil porque poucas vezes a gente tem uma pessoa do Google falando tão abertamente sobre dúvidas que a gente tem no dia a dia. Então espero que essas respostas contribuam para vocês de alguma forma, ou nem que seja para vocês questionarem elas e fazerem as coisas da forma que vocês acham melhor. Mas é sempre bom ter falas do Google, inclusive quando a gente está falando com clientes, onde a gente precisa de fato demonstrar que aquilo que a gente está falando tem um motivo, né? Veio de algum lugar, não foi algo inventado na nossa cabeça. Na quinta-feira, dia 28 de setembro, terminou de rodar o update de conteúdo útil que tinha começado no dia 14 de setembro, conforme falamos na news e também no podcast. Eu trago para vocês hoje os principais pontos que eu tirei de um texto da Marie Haynes, que ela fez basicamente uma análise sobre esse update e colocou alguns comentários do que ela viu que eu achei bem pertinente para comentar com vocês, principalmente porque vocês sempre me perguntam o que mudou em relação ao update e coisas assim. Então vamos lá. A primeira coisa que ela notou, fazendo uma análise desse update, foi que vários sites que foram negativamente afetados, eles eram sites que eram muito agressivos em suas técnicas de SEO. Então eles tinham lá, se a gente for parar para pensar, tudo bem feito do ponto de vista de SEO. O que eu quero dizer com tudo bem feito? Eles tinham lá seus titles otimizados, usavam as heading tags corretamente, tinham bons sinais de SEO, a parte técnica feita ok, só que eles não forneciam de fato um conteúdo de alta qualidade. E com isso, a experiência das pessoas ao acessarem aqueles sites não eram legais. Então esse tipo de site que de fato não tinha um conteúdo útil, eles foram os sites que, pelo que a gente está vendo aqui através de ferramentas de SEO, mais caíram com esse update de conteúdo útil. Um exemplo de tipo de site que vem caindo ao longo não só desse update, mas dos últimos, para dar um exemplo para vocês do que é um conteúdo não útil, são pessoas que, por exemplo, fazem reviews de produtos sem nunca ter usado o produto. O que elas fazem? Elas assistem vídeos no YouTube, elas veem o conteúdo de outros sites e elas reescrevem a opinião de outras pessoas com a palavra delas. E isso não é o que o Google busca, porque se já existe aquele conteúdo criado por outras pessoas, por que você precisa fazer isso? Então, assim, basicamente, se você nunca usou um produto, não tem por que você fazer um review dele. Isso também afeta muito sites de viagens. Nossa, site de viagem foi muito afetado, porque também, assim, a gente via textos, por exemplo, 10 dicas do que fazer na Bahia, e a pessoa nunca foi pra Bahia. Então, esse tipo de conteúdo realmente não agrega nada pra ninguém. Claro que se a pessoa fez uma boa pesquisa, o conteúdo até pode ser útil, mas ele fica meio esquizofrênico se você nunca viveu aquilo, né? Então evite criar conteúdo sobre coisas que você nunca experimentou, porque esse tipo de conteúdo tende a cada vez ter menos visibilidade nas buscas. Um outro ponto que mudou é que essa atualização de conteúdo útil nesse algoritmo do Google agora parece estar priorizando o primeiro E do EAT, que é a expertise. Então, até ligado ao que eu acabei de falar ali sobre pessoas escrevendo sem ter experiência, o que o Google realmente está buscando são conteúdos que oferecem experiência de primeira mão. Então, de fato, pessoas que viveram aquela situação, usaram aquele produto, foram naquele lugar e coisas do gênero, versus pessoas que nunca fizeram isso e estão apenas criando conteúdo sem ter a experiência de ter vivenciado aquela situação. Um outro ponto que a gente viu de sites que foram bem afetados parecem estar bem ligado à experiência das pessoas na página. Então, muitos sites que tinham muitos ads, principalmente ads que distraíam a pessoa de ler o conteúdo principal, esse tipo de site também teve a sua visibilidade reduzida. Então, se você usa muitos ads dentro do seu site e você tá vendo o seu site cair de tempos em tempos, os ads podem ser o vilão. Principalmente se você tem ads no meio do conteúdo. Porque ads no meio do conteúdo, você tá literalmente interrompendo a experiência da pessoa do conteúdo principal para exibir um anúncio para ela. E isso é um sinal muito negativo para o Google. Então, se você tem ads em posições que não estão atrapalhando a leitura do conteúdo, você tem menos risco de ser prejudicado por conta dessas atualizações de algoritmo do Google. E um outro ponto que a gente viu aqui, sites caírem, a Marie Haynes comentou, são sites com conteúdo desnecessário.
Então, às vezes, as páginas têm muito conteúdo, mas parte desse conteúdo é simplesmente encheção de linguiça, é desnecessário, as pessoas fizeram só porque queriam ter um texto longo. Se o seu conteúdo ele é longo, mas ele não é útil, você também, muito provavelmente, vai ver a sua visibilidade cair. Mas se o seu site foi afetado por esse update de conteúdo útil, não tema. Há sim possibilidades de recuperação. Para isso, você precisa focar em se tornar uma autoridade reconhecida no seu nicho, criando conteúdo que as pessoas queiram compartilhar, além de garantir uma excelente experiência para as pessoas. Como eu comentei nesse episódio, considere também a inclusão de comentários nas suas publicações, caso faça sentido para sua marca e caso você tenha como monitorar esses comentários. E se precisa de ajuda para melhorar o seu SEO, conta com a SEO Happy Hour. A gente é especialista em ajudar sites que tiveram quedas em core updates a melhorar os seus resultados em updates futuros, tá? A gente já tem vários cases bem-sucedidos com isso. E vamos agora ao nosso momento Tira Dúvidas. O momento em que eu respondo de forma honesta e sincera as dúvidas que vocês enviam pra gente, por e-mail, LinkedIn ou nas nossas redes sociais. Então, começando hoje com a pessoa que tá sempre aqui aproveitando esse espaço, o Caio Casselli. Ele começou elogiando a gente, então ele falou: Rafa, primeiramente, queria parabenizar pela palestra da SEO Summit, foi incrível. Acho que vale dar uma palhinha sobre ela no podcast. Anotei a sua sugestão aqui, Caio, e podemos sim falar sobre JavaScript e SEO em podcasts futuros, então vou colocar isso na nossa pauta. E daí ele mandou a dúvida. Para você, quais as maneiras mais rápidas e eficazes de conferir os links internos de uma página? Eu costumo usar o Screaming Frog, mas queria saber se há outras opções. Abraço. Bom, eu acho que você já está num ótimo caminho, porque realmente o Screaming Frog ele te dá todos esses dados. Aqui a sua pergunta eu achei que ficou um pouco confusa, então assim, vou falar de duas formas. Se você quer ver uma página específica, uma URL específica e todos os links internos que aquela URL possui, realmente rodar o Screaming Frog em uma única URL é um trabalho que talvez não valha a pena, né? Você tem que abrir o programa, colocar o URL, configurar ele e tudo. Então, se você quer ver o link de uma única página, eu tenho duas dicas para te dar. A primeira é uma extensão do Chrome, e também tem para Firefox, que se chama Detailed SEO, como se fosse detalhe em inglês, SEO. Essa é a minha extensão favorita de SEO, e ela tem uma aba Links dentro dela, em que você consegue exportar com um clique para um CSV todos os links da página, ou todos os links só internos ou só externos. Então, se você quer de uma página específica, essa é a forma mais simples que eu conheço. Além dessa extensão, tem uma outra extensão chamada Web Developer, inclusive é a mesma que eu falei na minha palestra de SEO do Summit, que você também consegue exportar todos os links que aquela página possui. Então, são formas simples e fáceis de você exportar links de uma URL específica. Agora, se você quer ver todos os links internos que um site possui, ou quantos links internos um site possui para uma determinada página e onde esses links estão, quais âncoras estão sendo usadas, aí realmente o sapão, né, o Screaming Frog é a melhor alternativa. Porque aí você roda no site como um todo e você tem esse dado na sua mão ali. Agora, se for de uma página específica, não vale a pena rodar o Screaming Frog, na minha opinião, as extensões fazem esse trabalho com maestria. Beleza? Espero que tenha ajudado você aí. E a segunda pergunta de hoje é do Nick Silva, que é o nosso editor desse podcast. E ele falou o seguinte: existe SEO para fora do ecossistema do Google? E a resposta, Nick, é que sim, existe SEO para fora do ecossistema do Google. O SEO, basicamente, é otimizar uma lista de resultados. Então, na teoria, todo o campo de busca ou todo site que tem resultados poderiam se beneficiar de técnicas de SEO. Hoje o SEO ele é muito concentrado realmente no Google, né? Google Pesquisa, que é a pesquisa do Google, e no YouTube, que também é um ecossistema do Google. O Google é dono do YouTube. Então você pode fazer SEO para essas duas plataformas, Google e YouTube. Além do ecossistema Google, você também pode fazer SEO para outros mecanismos de busca, como por exemplo, o Bing, o Yahoo, o Yandex, que é o russo, o Baidu, que é o Google da China. Então também existem técnicas de SEO para esses outros mecanismos de busca. Fora essas buscas,
a gente também consegue fazer SEO para lojas de aplicativos. Então vamos pensar assim, você tem um aplicativo que está na Google Play ou na App Store, que é da Apple. E quando a pessoa busca uma determinada palavra lá dentro, você quer que o seu aplicativo apareça na frente dos outros. É possível usar estratégias de SEO para que isso aconteça. Inclusive, a gente faz isso aqui na SEO Happy Hour. E um outro lugar que você pode se beneficiar de SEO é em sites de comércio eletrônico, principalmente marketplaces. Então hoje, acho que os mais famosos são o Mercado Livre e a Amazon. Então pessoas que vendem os seus produtos na Amazon ou no Mercado Livre e querem melhorar o seu posicionamento lá dentro, então vamos pensar assim, eu vendo um microfone para podcast. Aí se eu vou na Amazon ou no Mercado Livre e eu procuro microfone para podcast, ele vai me exibir todas as pessoas que vendem microfone para podcast. Como que eu faço para o meu aparecer na frente dos outros? É possível fazer SEO para isso e melhorar as vendas dentro do marketplace. Então tem muitas formas de fazer SEO e agora, inclusive, está se popularizando SEO para redes sociais. O TikTok, por exemplo, ele já é mais usado para buscas de informação por pessoas jovens do que o próprio Google. Isso, inclusive, é uma preocupação do Google. E hoje é possível sim fazer SEO para TikTok. Então, caso as pessoas busquem dentro do TikTok alguma coisa, o TikTok tem seu próprio algoritmo que vai escolher ali quais publicações mostrar, né, em qual ordem, e é possível sim você usar técnicas de SEO dentro do TikTok para melhorar a exibição dos seus resultados ali dentro da busca interna do aplicativo. Então tem como fazer SEO em muita coisa, é um mercado muito rico. Inclusive, para você que trabalha com podcast, Nick, existe também SEO para agregadores de podcast. Então assim, quando alguém procurar um podcast de alguma coisa no Spotify, ou na Apple Podcast, ou no Google Podcast, tem também como você otimizar o seu podcast, os seus episódios lá dentro, para que eles apareçam melhor, ou na frente de outros programas, né, que tem temas parecidos com o seu. Então é uma infinidade de coisas que dá para fazer com SEO. Espero ter ajudado você aí. E se você tem dúvidas e quer que eu responda você nesse programa, assim como eu acabei de responder o Nick e o Caio, você pode me adicionar nas redes sociais e enviar sua pergunta diretamente para mim ou nas redes sociais do SEO Happy Hour. A gente está no Instagram e no LinkedIn. Uma outra opção é você enviar sua dúvida por e-mail contato@seohappyhour.com, tá bom? E com isso, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Obrigado pela companhia até aqui. E se você tem qualquer dúvida, crítica ou sugestão para o nosso podcast, é só mandar no e-mail contato@seohappyhour.com. Se quiser contratar nossa consultoria, você pode mandar um e-mail também para esse mesmo e-mail, ou tem um formulário de inscrição aqui na descrição desse episódio, onde você vai para um Google Forms, que é um pequeno questionário de alguns dados que a gente precisa para saber se a gente vai conseguir te atender ou não. E lá a gente também conta um pouco sobre como funciona o nosso serviço e qual que é a média de preço, beleza? Um grande abraço, te vejo na próxima segunda e valeu!